Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias. Nesta terça-feira, Super Notícias, o seu jornal na hora do almoço. Claro, com mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. E se é referência, claro que pensamos em uma área que está muito em voga na nossa cidade. Claro que é a área da odontologia. E se existe uma referência que é ao concurso nessa área em Valadares, claro que é ela, doutora Candice Fonseca, que está aqui para poder nos abrilhantar com toda a sua classe, elegância e muito conhecimento sobre harmonização orofacial e, claro, também outros assuntos. Doutora Candice, seja muito bem-vinda. É uma honra poder receber uma pessoa como você. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Primeiro, assim, queria te agradecer pelo Tamo convite. junto. Fiquei muito feliz, Ai. Aceitei prontamente. No feriado ainda, que eu lembro. Não tem esse negócio de feriado, não. Mas, assim, eu achei sua ideia, já te elogiei aqui. Obrigado. Acho o seu trabalho espetacular, é uma oportunidade muito legal pra gente, que na verdade a minha geração, a gente tenta, mas a gente ainda não tem tanta intimidade com esse negócio de internet, Instagram. Isso aqui é uma oportunidade da gente conversar e, de repente, as pessoas conhecerem o outro lado da gente que não é essa vida de Instagram, que, na verdade, isso nem é a vida real. Né? Então, eu achei fantástico. Gostei muito da oportunidade. Obrigada, viu? Eu que agradeço por ter uma pessoa como você aqui neste espaço. E para a gente poder começar o nosso bate-papo, doutora, em relação à harmonização orofacial, né, e principalmente a relação que ela tem com um bom envelhecimento ou um envelhecimento saudável, mas antes da gente poder entrar na pauta central do nosso bate-papo, é algo que é muito falado, está muito em voga, mas às vezes muitas pessoas não sabem o que de fato significa ou o que consiste. Feito esse preâmbulo, para a gente poder começar nosso bate-papo, do que se trata a harmonização orofacial? A harmonização facial, ela evoluiu muito ao longo dos anos. Eu fiz a minha especialização, já trabalhava, mas eu fiz a especialização em 2017. Esse ano eu fiz 20 anos de formado. Minha primeira especialização é orto. Sim. E a orto, eu finalizava meus casos, gostava muito da ortodontia, mas eu finalizava meus casos e muitas vezes eu via falta alguma coisa. Né? Porque a gente é limitada, a gente trabalha a parte dentária, mas a parte de tecido mole, um queixinho, um lábio, uma pessoa que às vezes por algum motivo nasceu ou devido aos hábitos, tem uma ausência de uma pré-maxila, enfim. Sim. Eu via muito essa necessidade. E aí começou a se falar em harmonização e me chamou muita atenção. Foi um caminho longo, mas a primeira coisa que me chamou, que me prendeu muito a isso, foi tentar otimizar os meus resultados clínicos na ortodontia. Aí eu comecei na harmonização e eu me apaixonei por essa área. Realmente, assim, eu me descobri na harmonização e todo mundo que me conhece sabe que eu faço com muito amor, com muito prazer. Obviamente, não é só por isso. Claro. Mas eu tenho um prazer muito grande em estudar, em tentar dar cada vez mais melhores resultados para os meus pacientes. Tudo de uma forma clara, correta, sem vender sonhos, porque isso não funciona. A harmonização ela é limitada, existem casos que a gente não vai conseguir resolver, né? A gente tem que fazer aquele, vamos falar assim, o café com leite muito bem feito. Sim. E é isso que eu faço. O que é hoje, para mim, a harmonização facial? Vou dar o meu exemplo. Eu tenho 43 anos. Eu quero estar bem para a minha idade. Eu não quero parecer que eu tenho 30, 35 anos. Isso é surreal, isso não existe. Né? A harmonização hoje em dia, a gente quer o quê? A gente quer estar bem de forma natural. Eu vou conversar com você. Não é que eu quero estar linda, não é nada disso. Eu quero estar bem, eu quero me sentir bem. Para mim, não é para outra pessoa. Para isso, o que eu trabalho muito? Qual que é o meu maior foco? É gerenciar o envelhecimento do meu paciente. Hoje em dia, a gente não quer mais rostos inflados. Você olha para a pessoa, você fala, olha, fulano fez ali uma bochechinha, fez o lábio, fez o ângulo de mandíbula. Isso não é legal. O bonito é você, na minha concepção. E não existe certo ou errado, é só a minha concepção. Né? Você vê que a pessoa está bem, mas você fala, fulano está bem, não sei o que é que foi feito. E é esse o meu foco. Entendi. E sobre a questão da harmonização, pesquisando e estudando sobre o tema já há algum tempo, me parece que se existe uma palavra que é chave dentro de todo esse universo da harmonização,
é a questão do equilíbrio. Por quê? Porque um rosto é questão de simetria ou assimetria. Um rosto assimétrico não quer dizer que é um rosto que é feio. Sim. Isso não é necessário. Inclusive, existem várias pessoas, artistas aí que são maravilhosos e que os rostos são completamente assimétricos. Então, quando você espelha uma face na outra face para mostrar essa assimetria ou simetria, os rostos não ficam tão bonitos. Mas tem que ter o quê? Tem que ter um certo equilíbrio entre as nossas proporções, Sim. né? Mas o que acontece? Existem, por exemplo, disciplinas na especialização, eu trabalho, como eu te falei, na especialização, né? Que ensina muito a fazer o quê? Uma análise facial. Nessa análise facial, a questão de assimetrias, a não ser que forem assimetrias muito grandes, que você vai bater o olho e falar, nossa, ok. Isso não é uma coisa que nos preocupa. A gente quer deixar o rosto mais harmônico, mais proporcional. Não quer dizer que é simétrico, né? Mas, assim, não existe regrinha de bolo igual falar, os rostos estão padronizados. Não, né? Você, por exemplo, o seu tipo de rosto é diferente do meu, de outra pessoa. A gente tem que deixar o seu rosto harmônico para a sua face. E o principal, eu tenho que escutar a sua queixa, ver o que te incomoda. A gente não tem que impor o que eu, teoricamente, acho bonita. A beleza, ela é muito individual. Ela depende dos olhos de quem olha, né? Então, eu vou ver. Você vai falar, olha, Candice, é isso que me incomoda. Aí eu vou te falar, Gustavo, exemplo. Você não tem, viu, Gustavo? Mas, por exemplo, bigodinho chinês e a marionete aqui, ó, que incomoda muito todo mundo. Jaws, aquele bulldogzinho. Ok, se isso que te incomoda, eu vou te falar quais as melhores formas, quais as terapias que eu tenho para resolver essa causa. Já te falo que, assim, 99,9%, eu não vou chegar aqui e vou colocar aquele tanto de ácido hialurônico que era feito antigamente. A gente vai o quê? A gente levanta o que caiu, vamos falar assim, o que pitosou, devido aos passar dos anos, aos processos naturais do envelhecimento, que acontece tudo bem, graças a Deus por isso, né? Mas, assim, é tudo de forma muito natural. Cada vez mais a gente trabalha com procedimentos que visam só devolver aí ou amenizar esse processo, é devolver o que você perdeu devido ao passar dos anos, mas tudo de forma muito, muito natural. Eu acho que essa é a pegada, tanto que a gente tem muito paciente homem hoje em dia. Quem é Candice Fonseca? Nossa senhora, aí é difícil, né? Então, eu, na verdade, eu sou daqui de Valadares, eu amo Valadares. Eu trabalho fora, eu tenho outras funções também. Eu trabalho com fazenda, eu trabalho com comércio comércio de pedras, né? Mas o meu foco principal e que eu amo mesmo é a odontologia. E eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. Não que eu não goste das outras coisas. Eu gosto de tudo que eu faço. E eu vejo muito claramente assim, a gente, para se destacar em uma profissão, você, seja o que for, você não pode ser um profissional medíocre, mediano, né? Ser bom não é o suficiente. Você tem que realmente dar o seu melhor, investir tempo, investir dinheiro, investir tudo mesmo, porque se você for um profissional morno, você não vai para frente. Você vai viver, vai ser ok. Mas isso aí não vai te dar aquele brilho nos olhos e não vai te dar o retorno, seja de reconhecimento, seja financeiro. O principal é você passar aí essa experiência para o seu paciente, realmente entregar o resultado que o seu paciente tanto almeja, né? Então, eu te falo que, assim, vida pessoal e vida profissional, eu não sou nenhuma pessoa que separa isso, não. Eu gosto tanto, sinceramente, do que eu faço. Eu fui criada, assim, por pessoas que também gostam muito do que fazem. Eu não tenho essa diferença. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu me divirto, eu fico numa felicidade imensa. Sinceramente, isso é muito legal. E eu acho que é assim que a gente vai seguindo. O que te irrita? Eu sou um pouco irritada. Então você é a própria irritação, brincadeira. Não, até que não. Mas, por exemplo, eu falo assim que hoje não chega a me irritar. Eu já era mais irritada antes.
Mas não sou calminha assim Sim. também, não. Mas o que acontece? Tem algumas coisas que eu acho muito desnecessárias. Essa questão de competição, de colegas que às vezes, ao invés de tentar estudar e crescer, e minha vida mudou muito, eu aprendi muito nesses últimos anos, por conviver com pessoas, por conviver e admirar certas pessoas, e eu quero tentar melhorar. Então, eu não ocupo o meu tempo tentando criticar o meu colega, ou isso ou aquilo. Não falo nem só na área da harmonização facial e da odontologia, não. Eu quero crescer e tenho muita vontade, eu ministro alguns cursos, inclusive estou com um projeto aqui para Valadares, para fazer... Novidade. É novidade, mas assim, não é nem com fins. Eu acho que a gente se ajudando, a gente vai muito mais longe, eu não tenho dúvida disso. Então, eu acho uma bobeira, uma perda de tempo a pessoa que ainda se preocupa, ao invés de tentar crescer e ajudar as pessoas que estão perto de você a crescerem, se preocupa, às vezes, em falar isso ou aquilo Isso é uma bobeira, não é que me irrita. No começo, eu ficava um pouco triste com isso. Sim. Hoje, não. Hoje, isso me serviu para me incentivar. Então, esse novo projeto que a gente tem lá na Vivar, a gente quer fazer alguns encontros. Para quê? Para a gente bater papo. Eu quero passar o que eu sei, eu preciso melhorar muito. Sim. Eu cresço, a cada dia eu aprendo com qualquer... Você pode ter certeza que hoje eu estou aprendendo muito aqui com você, né? Mas eu quero passar, às vezes, a minha experiência, que ainda não é muita, mas 20 anos de profissão, eu tenho alguma experiência. Eu quero dividir isso com meus colegas. Claro. Sem fins, eu não quero receber nada por isso. Eu quero compartilhar essas experiências. Então, a gente tem esse plano aí que não vai demorar muito, nós já vamos colocar isso aí lá na Vivar. Todos nós, tanto eu, quanto o Igor, quanto a Sabrina. O que te deixa triste? Minha tristeza é muito momentânea, eu não me deixo abater, não, né? Então, a vida da gente, assim, a gente tem muitas pessoas que nos apoiam, que incentivam, que estão atrás da gente, e tem gente que às vezes não, né? Isso no começo, às vezes, me deixava um pouquinho triste. Hoje não me abato nada por causa disso, eu já aprendi a conviver bem por isso. Eu acho que é até um sinal de que eu realmente estou crescendo na minha profissão. Se uma pessoa ou outra, às vezes, se incomoda com alguma coisa, eu quero aprender. Eu acho que, assim, sinceramente, minha vida não é perfeita. Quem vê de fora acha que é um glamour que não acaba. Só eu sei o quanto eu abro mão de muita coisa, né? E não falo isso reclamando, falo feliz mesmo, né? Eu faço isso tudo com muito amor no coração pela profissão. É claro que eu preciso de um retorno financeiro, mas eu trabalho com o que eu amo. E, assim, se eu for te falar alguma coisa que me deixa triste, questão de saúde, eu vejo que o envelhecimento das pessoas que eu amo é uma coisa que, para mim, não é fácil. Sim. Eu tenho uma avó de 96 anos que é ativa, eu aprendo muito com ela, aprendi muito com ela. Então, assim, são as coisas da vida que eu não tenho como controlar. O que está sob o meu controle, eu resolvo. Sim. Minha tristeza é 1 minutinho, eu dou um jeito. Eu tenho esses exemplos, eu sigo. Tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Então, eu vou tentar administrar da melhor forma esse tipo de coisa que eu não tenho controle. Sim. E o que eu tenho controle, ou ruim ou bom, eu vou me virar e eu vou para frente, eu vou resolver. Senhor quer. Eu tenho, assim, inspirações e exemplos e um orgulho imenso, que é meu pai, que, para mim, a história dele, eu poderia ficar contando aqui não sei quantas horas. Eu tenho uns amigos que até me malham, né? De tanto que eu falo. Mas realmente é um exemplo tremendo. A história de vida dele e da minha mãe, eu não vejo os dois reclamarem para nada. Então, por isso que eu falo, assim, problemas, tristezas, eu não tenho. O que eu tenho, eu levanto e resolvo. Foi o que eu aprendi. Tirando que a minha vida foi extremamente mais fácil do que a deles. É só, assim, orgulho, admiração, e eu espero que um dia eu consiga fazer metade do que eles fazem, com a força que eles fazem. Por exemplo, meu pai tem 76, minha mãe tem 71,
E eles trabalham muito mais do que nós que Olha. somos novos, verdade. Bacana. Muito, muito mais mesmo. Sim. Não tem reclamação. Dona Vera. É a chefe. Ela é a chefe geral, Sim. né? Mas realmente é inspiração e muito orgulho, muito. O que é amor pra você? Amor é família, são bons relacionamentos, são amizades, é amor pela profissão, pelo que você se propõe, né? Sem falsa demagogia, que eu não sou dessas. Não sou mesmo. Boa, gosto disso. Não, vixe, não sou, não. Não vou falar aqui, porque aqui ninguém Não, merece. que isso. Mas adoro, tenho críticas a algumas coisas, a algumas pessoas. Todo mundo tem a sua Claro. ideologia, né? Mas, assim, estou disposta a aprender, então quero aprender todos os dias. E eu tenho muito amor pela minha vida, pelo meu dia a dia, né? Tem dia que às vezes o dia não acaba tão bem, porque o mundo não é um mar de rosas para ninguém, inclusive para mim. Sim. Mas eu vivo para fazer tudo que eu faço com muito amor. Ó, essa semana eu tenho uma consultoria lá na fazenda. E você vai porque você gosta de fazenda. Aprendi a gostar e adoro. Olha. E faço da melhor... Preciso aprender muito. Claro. Mas faço da melhor forma que eu posso. Vou sair daqui e vou lá para Vivar. Gente, é uma alegria estar lá. E quero que você conheça para você ver o nosso ambiente, como que é um ambiente legal estarei mesmo. lá. Pois é. Agora chegou a parte do nosso jogo rápido do nosso bate-papo. Não, eu falo tanto, é difícil. Não, né? que isso. Eu vou falar algumas situações ou algum nome e você vai definir com uma palavra. Uhum. Odontologia. Desafio. Empreendedorismo. É necessário muito conhecimento. Tem que estudar muito, porque para mim, é uma área nova. Doutora Sabrina Alves. A expertise, a amizade, honestidade. É uma pessoa muito, mas muito fácil de mexer com ela, de trabalhar. Quem não conhece, às vezes conhece por um outro lugar, não imagina como é uma pessoa. Ela é minha companheira das amizades que eu tenho. Ela tá lá em cima. Igor Pena. É como se fosse um irmão para mim. Eu acho que a vida... estudamos juntos no Ibituruna, sempre fomos amigos, fizemos faculdade juntos, Olha. Fiz especialização de ortodontia junto com ele também. Cada um foi para o seu lado e eu acho que, eu não tenho a menor dúvida, que no momento certo, a vida fez com que a gente se unisse aí novamente e veio a Sabrina, que eu conheci mais, eu já Sim. a conhecia, porque nós três temos 20 anos de formados, nós formamos juntos, mas a Sabrina era de outra sala. Sim. E eu não tenho a menor dúvida que, assim, chegou uma hora que a gente estava aí preparado e a vida juntou nós três. E isso só foi por causa do Igor. Gosto dele, da família dele, respeito. Ele é um cara extremamente empreendedor, visionário. Ele tem uma característica que é diferente minha e da Sabrina, que ele é daquele que já... Faz. Isso é muito bom, porque traz isso pra gente, Sim. né? Então, assim, se eu pudesse escolher 10, 20 mil vezes, eu escolheria os 3. Colégio Bituruna. Sou saudosista, né? Eu adoro, nossa, nós temos um grupo aí, que são, pessoal, todo mundo aí conhecido, de vez em quando, agora depois da pandemia, a gente ainda não fez, mas a gente faz a reunião, e eu falo, gente, tomara que essas crianças, esses adolescentes de hoje em dia, tenham as oportunidades que eu tive, porque eu fiz amigas, aí a gente fica tempo sem encontrar, mas são amigas, irmãs para a vida inteira. Sim. É um privilégio muito grande isso. O que é Deus pra você? Deus é tudo. Deus é onde a gente precisa, a gente depende dele para tudo. Se eu estou aqui hoje, eu não tenho a menor dúvida, eu preciso crescer. Eu não acho que eu estou lá em cima, não, mas eu estou no caminho. Antes eu olhava lá de trás e falava, oh, meu Deus, será que odontologia é o meu foco mesmo? Será que eu não vou mexer só com fazenda? Será que eu não vou mexer com comércio? Sim. E eu acho que Deus, aos poucos, foi me mostrando tudo. Eu tive uma criação, assim, eu nunca fui obrigada a ir em igreja. Eu sempre fui, porque eu sempre gostei demais. Eu tenho uma fé muito grande. E eu sinto Deus muito forte em todos os meus passos. Defina essa conversa em uma palavra.
satisfação. Eu fiquei muito feliz de vir aqui. A gente fica... Você é uma simpatia. Olha! Você deixa a gente à vontade. Obrigado. Porque é profissional. Quem não está na área, né? A gente fica um pouquinho cismado com medo. Mas você está de parabéns. Você muito obrigado, é uma simpatia. Você desenvolve o seu trabalho com maestria. Muito obrigado pelas palavras, é uma honra poder ler, ouvir isso vindo de você, ainda mais eu, como cruzeirense, perdendo pro Atlético. Eu tava precisando de ouvir uma coisa boa. Mas foi na hora certa. Pra poder ficar revigorado, brincadeira. Muito obrigado, doutora, foi uma honra inenarrável ter a sua presença aqui. Sucesso, e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes, porque eu sei que as portas da clínica estão abertas para mim. Qualquer dia desse eu vou lá para a gente poder conversar mais. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigado pela oportunidade. Espero voltar outras vezes, porque eu adorei, viu? E te espero lá na Vivar. Tamo junto, doutora Candice. O Super Notícias de hoje, o Resenha Cast, vai ficando por aqui, né? Um episódio fantástico, um episódio fenomenal, com uma pessoa e uma profissional sensacional. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo aqui no seu podcast das referências de Governador Valadares. Todo dia um episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica. Amanhã, por exemplo, teremos a presença da empresária do ramo de doces, Flávia Gonçalves. E na sexta-feira, teremos 2 expoentes do segmento de bares e restaurantes aqui em Governador Valadares. Simplesmente o Fred, do Bar do Fred, e o Dani, do Boteco do Dani, pra gente poder falar um pouquinho aqui sobre essa área tão importante pra nossa cidade. Vou ficando por aqui, um grande abraço e eu volto até uma próxima oportunidade. Até mais!